Bom dia, pessoal. Pessoal de casa aí, bom dia. Pessoal aqui presencial, bom dia. Paulo Nasser, professor de Direito Constitucional aqui da Companhia Jurídica. Estaremos aí juntos na busca aí de uma melhor pontuação na prova de constitucional, na prova da Emerge em Direito Constitucional. Bom, então vamos começar falando aí sobre Direito Constitucional. Mas antes de eu começar a falar da matéria, vale mais uma dica aqui, senhores. Eu gosto de estudar, né? Hoje eu estou com um pouco menos de tempo para isso, mas uma das coisas que eu gosto de estudar, além do direito, é de como o nosso cérebro funciona para receber informações, guardar informações e transformar essa informação em resposta, né? É o que a ciência chama de mapeamento cerebral. Tem a ver com neurociência. Então, ou seja, eu sempre gostei disso, se o nosso instrumento de trabalho é o cérebro, ou seja, o que torna você um candidato potencial para ser um juiz, e depois que você se tornar um juiz, um excelente juiz, um excelente advogado, um excelente jurista. A capacidade que você tem em transformar os conhecimentos que você armazenou em respostas. Então, você passa a sua vida armazenando conhecimentos, e a capacidade que você tem em guardar esses conhecimentos e transformar esses conhecimentos em resposta é o que te torna melhor ou pior no mercado. Isso em qualquer ciência, né? E uma das coisas que sempre me instigou a pesquisar é como é que o nosso cérebro faz isso melhor. Tem pessoas que fazem isso melhor do que outras, tal. E a ciência já estuda isso há algum tempo, né? E, bom, eu poderia falar horas aqui sobre isso, mas tem um tópico dessa questão que eu acho que vale a pena falar, porque eu acho que se eu soubesse disso lá atrás, no início da minha graduação, talvez, eu certamente seria melhor, né? E eu já percebi que isso funciona, já aplico, já uso várias das técnicas que eu conheci estudando, e realmente o rendimento melhora muito. Mas essa eu acho muito legal, que funciona, é bacana, assim, vocês vão ver o resultado em pouco tempo. O nosso cérebro, senhores, ele tem memória seletiva. E o que é memória seletiva? Nós só memorizamos memórias boas, memórias ruins nós deletamos. Então, o que é memória boa a gente arquiva, o que é memória ruim a gente deleta. E como é que... Bom, isso tem a ver com a seleção natural, né? A gente sabe que as pessoas mais felizes vivem mais, né? Produzem melhor. Então, é a seleção natural, né? O cara estava lá na caverna feliz, o cara saía para caçar. O triste ficava lá, né? Sofrendo de depressão, o leão vinha e comia, né? Então, na verdade, a seleção natural nos fez ficar assim. Tanto que esse processo é um processo que às vezes dá defeito, e é quando você tem processos psicológicos, né? Depressão, essas síndromes aí, que muitas vezes a medicação trabalha, e trabalha justamente mexendo nessas ferramentas de memória, de informação. Então, olha que legal, nós só memorizamos memórias boas. Memórias ruins a gente faz questão de deletar. O nosso cérebro faz essa seleção. Então, o que é memória boa, arquivo, o que é memória ruim, deleta. E como é que o nosso cérebro é esperto para isso? Né? Ou seja, como é que o nosso cérebro ele sabe que a memória é boa ou ruim? Basicamente na liberação de hormônios. Quando você está feliz, você libera um grupo de hormônios. Quando você está triste, você libera outro grupo de hormônios. Então, quando você está feliz, você libera serotonina, endorfina, hormônios do prazer, da satisfação, né? Por que o adolescente é tão aborrecido? Porque durante o período da adolescência não se produz endorfina, olha. Estão tentando sintetizar endorfina. Imagina você injetar no adolescente doses de endorfina diárias. Uma pílula, né? Seria um adolescente bem mais tranquilo, melhor, mais feliz, né? Do que aquela coisa ranzinza que é. Então, assim, na verdade, esses hormônios que nós produzimos são drogas, né? São dopaminas, como cocaína, heroína, a endorfina. Ela também é uma droga, mas que nós mesmos produzimos. E ela dá a mesma sensação de êxtase de qualquer droga. Então, quando você está feliz, alegre, num momento bacana, vendo um pôr do sol em Búzios, bem acompanhado, né? Tomando lá numa praia deserta. Praia deserta em Búzios está difícil, mas né, uma coisa mais romântica, assim, tal. Você está lá liberando hormônios do prazer, serotonina, endorfina. E quanto mais serotonina e mais endorfina produzimos, mais endorfinas somos estimulados a produzir. Então, a sensação de felicidade é uma sensação crescente. A ideia é, quanto mais feliz eu estou, mais feliz eu fico. Por isso que é bacana acordar, às vezes o dia está uma droga. Dá um sorriso, né?
Tenta ficar feliz porque você estimula a glândula da felicidade e isso vai produzindo hormônios do prazer, né? E aí o que acontece? Quando o teu cérebro entende que você está liberando endorfina e serotonina, ele entende assim, pô, memória boa, salva, arquiva, memoriza, guarda. Quando você está irritado, ansioso, chateado, ranzinza, né, odiando alguma coisa, né, você libera o hormônio do desprazer, que é a adrenalina, noradrenalina, cortisol, o hormônio infernal. Esse cortisol apaga a memória, meu amigo. Cortisol é a borracha da memória. Quando você está liberando esse tipo de hormônio, você está produzindo processos de baixar a imunidade. Por que você baixa a imunidade? Porque normalmente quando você entra numa luta, você sai machucado. Então quando você vai brigar com alguém, você libera esses hormônios, te deixam alerta, seus músculos prontos para a guerra. E depois de uma briga com um leão, você sai machucado. E esses hormônios, eles são anti-inflamatórios, ele baixa a imunidade. Então ele diminui a imunidade para desinflamar músculos, juntas. Por isso que o processo, quando você está estressado, irritado, nervoso, chateado, sua imunidade vai lá embaixo, né? Por isso que não é bacana ficar triste, não. Tristeza dá baixa de imunidade. E aí, como é que o nosso cérebro entende? O nosso cérebro entende o seguinte, ó. Se você libera hormônios do desprazer, você está liberando hormônios ruins. E o cérebro entende, pô, essa memória é ruim, eu não quero lembrar que eu tomei a mordida do cachorro, que eu tomei, né, a dentada do leão. Apaga a memória, deleta, não quero saber. Esse é o processo que o nosso cérebro usa para guardar algumas coisas e deletar outras. Quer ver que legal? Depois façam isso em casa. Tentem lembrar o que vocês fizeram no verão de 10 anos atrás. O que vocês fizeram no verão de 2005. Aí vocês vão pensar assim, professor, eu não me lembro o que eu almocei ontem, quanto mais o que eu fiz no verão de 2005. Vocês vão lembrar, senhores, ó, isso é um exercício bem legal. De vez em quando eu faço esse exercício, é bem gostoso. Usem chaves de memória. Em 2005 eu tinha que idade? Estudava onde? Quem eram meus amigos do colégio nessa época? Meu pai tinha carro, eu tinha bicicleta. Como é que eu ia para a escola? Eu tenho certeza absoluta que você vai lembrar o que você fez no verão de 2005. E tenho mais uma certeza ainda, que você vai lembrar uma coisa boa, porque a memória ruim daquela época você deletou. Você vai lembrar uma coisa boa. Depois façam esse exercício em casa, é muito legal. Vocês vão chegar no que vocês fizeram no verão de 2005. E aí a pergunta que eu faço é, pô, professor, senhores, se você consegue lembrar o que você fez há 10 anos atrás, como é que você não consegue lembrar o que você leu ontem, pô? Né? Por que você não consegue lembrar, às vezes, o que você leu há uma semana? Se vocês fizerem esse exercício, vocês vão ver que vocês vão conseguir lembrar o que vocês fizeram 10 anos atrás. Mas muitas vezes vocês leram uma semana atrás e não lembram. Isso tem a ver com essa liberação de hormônios. Por quê? Entra um professor aqui em sala de aula de uma matéria que vocês gostam. Provavelmente vocês têm alguma matéria de predileção de estudo de vocês. Aí tá lá o professor, né? Penal. Penal é sempre uma matéria. Adoram saber por onde a faca entrou, por onde a faca saiu, se foi passional, né? Se foi doloso, se foi culposo, né? Que esses programas de televisão que reconstituem crimes atraem, né, a sociedade. Penal é uma coisa que mexe com o imaginário das pessoas. Os alunos adoram normalmente. Normalmente, né? Eu odiava, por exemplo, mas os alunos adoram. E aí entra o professor em sala da matéria que vocês curtem. Ele começa a matéria, rapidamente você identifica o discurso, você identifica a ideia, você começa a trocar ideias, porque você já tem informação sobre aquilo. Você começa a agregar informações daquilo que ele está falando, a sua informação, fala, pô, isso aí eu não sabia, tá maneiro, entendi agora, ó, tal. E você está estudando uma matéria que vocês gostam. Que hormônio vocês liberam nessa hora? Serotonina, endorfina, hormônios do prazer, meu amigo. Você está gostando da aula. E quando você gosta da aula, você está feliz. E quando você está feliz, você libera hormônios do prazer. E aí a endorfina e a serotonina são drogas. Por isso que o aluno termina falando assim, aula boa passa e a gente nem sente, né? O êxtase da droga, da serotonina. Como o pôr do sol em Búzios acaba rápido. Como o fim de semana passa maneiro, passa e a gente nem sente. Aula boa passa e a gente nem sente. E tudo que o professor falou em sala de aula para vocês, vocês disseram para o cérebro de vocês. Salva, arquiva, memoriza, guarda. Olha que bacana. O cara sair daqui com o cérebro, ó, pá, cheio de coisa nova. Entra um professor de uma matéria que vocês odeiam. Direito constitucional. O aluno olha para o cara do lado e fala assim, praticamente posso dizer que nem tive na faculdade.
Meu professor da faculdade devia saber muito para ele, porque eu não entendi absolutamente nada do que ele falava. Essa matéria não é de Deus não, professor. Já ouvi essa frase. Veja, outro dia o aluno falou, professor, você deve ter uma mulher muito feia em casa. Para gostar dessa matéria não é possível um negócio desse. Entra o professor de Direito Constitucional em sala, você já com essa predisposição em achar que a matéria é chata, ruim, não gosta. O professor começa a falar aqui, e aí o aluno começa a olhar para o professor e fala assim, não, o professor até que é simpático, fala bem, né? Tadinho, mas a matéria não ajuda, né, coitado? Não entendo nada. Ô, matériazinha do inferno. E o professor está aqui explicando, né? E o aluno fala assim, porra, mas essa matéria é importante, né? Constitucional, importante pra cacete. Pô, mas eu tenho que saber isso para passar. Até para juiz eu vou precisar saber muito isso. Mas eu não entendo absolutamente. Isso é um processo mental que você faz. Mas eu não entendo absolutamente nada, meu irmão. Olha lá, ele está falando, não faço a menor assim. Não sei se o que ele está falando é de comer ou de passar no cabelo, sabe? Aí o aluno começa a dar aquela angústia, né? Aquela ansiedade. Não dá aquela ansiedade? Que o hormônio a criatura começa a liberar. Hormônios do desprazer, da angústia. Cortisol, o tal do cortisol. Cortisol, noradrenalina. Aí o aluno começa a ficar como? Preparado para a guerra. E para a guerra ninguém fica calmo, velho. Aí o aluno começa a se despejar esses hormônios. Aí ele começa a ficar ansioso. Ele quer a guerra, né? O corpo quer a guerra. Ele está querendo a batalha. Ele está liberando hormônios do desprazer, né? Noradrenalina, adrenalina. Aí o cara começa a ficar ansioso. Já viram sensações de ansiedade? O aluno começa a assistir aula assim. Tem uns que quicam na cadeira. O professor está dando aula, maluco. Tem um cara lá, parece até que está dançando a festa rave. Mano. Aí tá lá. Quando ele não está satisfeito e fica ansioso sozinho, não sei se vocês já repararam, porque ele fica assim, né? Ele apoia o pé no descanso do livro da cadeira da frente, já viu? Aí fica o cara de trás assim, o cara da frente assim também. Mas também não está entendendo porra nenhuma. Vai que tá bom, né? Sabe qual é? Já viram isso? Ou então ele saca aquela canetinha retrátil, fica naquele processo autista, já viu? Tic, 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 tic. Meu amigo, professor Paulo Nassi pode dançar conga aqui na frente para ensinar direito constitucional para vocês. Que tudo que eu vou estar dizendo para vocês, vocês vão estar falando para o cérebro de vocês. Deleta, apaga, joga fora, não quero saber. Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso processo de aprendizado está diretamente relacionado com a sua vontade de aprender. Chegar aqui, acordar de manhã, dar um sorriso, olhar no espelho, olhar para vocês e falar, que cara, hein, nego? Vamos melhorar? Né? Não um sorriso, oh, tá melhor agora, gostei e tal. Isso por si já melhora os hormônios que você vai estar liberando. Sentou em sala de aula, não entenda um professor como inimigo. Tem aluno que é assim, né? Tem aluno que senta lá, professor inimigo. Se atarraca na cadeira, tem uns que parece até que estão se afogando. Se deita de um jeito que parece que a água está aqui. Só fica, já viram? Uns que assistem aula assim, que olham assim. Fica olhando com cara de mal o professor. Isso absolutamente não adianta nada para o aprendizado. Nada, nada. E aí o aluno começa a trocar com o professor. E, obviamente, se você tiver afim de aprender, com vontade de aprender e feliz, você vai aprender. Se você não tiver afim de aprender, meu amigo, vai tomar café, vai lá no lanche. Sabe por quê? É missa do corpo presente. Você vai estar aqui, você vai estar olhando para o professor, mas você não vai estar entendendo absolutamente nada. Mas o aluno gosta de sofrer, né? Fala, quem mandou fazer direito? Também não estou aprendendo nada, mas vou vir para cá, vou ficar ali. Ó. Eu vou ficar ali. Não entendo porra nenhuma, mas estou pagando, vou lá, vou ficar olhando lá. Eu mereço sofrer. Né? Então, efetivamente, né, o processo de aprendizado é um processo que é um processo ativo, não passivo, como muitos pensam. Não é sentar e ouvir. Isso não é aprendizado. É interagir. É estar em contato com o que eu estou falando. Tentar entender e processar o que eu estou falando. Isso é conhecimento. Beleza, galera? Então, né, cheguem aqui felizes nessas manhãs, né, nebulosas desse inverno carioca. Né? Então, a pergunta é essa, né? Everybody happy? Yeah! Exatamente. Vamos lá, todo mundo feliz, muita serotonina, muita endorfina. Quando vender em farmácia, eu vou trazer copos e deixar aqui para a galera ir servindo durante a aula. Vamos lá, vamos falar de direito constitucional, moçada. Direito constitucional é uma matéria que, embora todo mundo ache difícil, é a matéria que todo mundo acha que sabe mais. Principalmente quem nunca fez direito. Eu não sei se vocês já viram as pessoas falando que as coisas são inconstitucionais, já viram? É quase um prazer catársico, né, senhores? A pessoa olha para você e fala, isso é inconstitucional, né? Dá um prazer, né? Você vê que isso dá prazer para a criatura. E por que as pessoas dizem isso? Né? Outro dia eu estava tentando comprar uma televisão
numa loja dessa de televisão, tinha um monte de televisão parada assim na parede, né? E fica o burro olhando pro palácio, né? Um monte de televisão e coitado do vendedor do meu lado. Ah, aquela ali é tal, aquela ali é LED, aquela ali é OLED, aquela ali é heavy. Eu falei, porra, dá vontade, eu não fiz, porque eu sou, né, por educação, mas dá vontade, filho, tá bom, eu não quero saber a tecnologia que está em... Eu quero olhar e falar, eu gostei daquela ali, vou levar aquela ali, tá? E o cara falando das tecnologias intergalácticas lá, enfim. Estava lá na loja, era uma quarta-feira de tarde, estava vazia a loja, quando ouço uma pessoa de uns 20 e poucos anos gritar com um vendedor, um outro vendedor que estava próximo. E a frase é a clássica. Você acha que está falando com quem? Eu olhei, né? Vai que era alguém importante, né, velho? Não sei, né? Pediu um autógrafo, fazer uma... Aí eu olhei. Não era. Você acha que está falando com quem? Você está me dizendo inconstitucional. Improvável, né? Que um vendedor de televisão estivesse dizendo alguma coisa a um comprador de uma televisão que fosse improvável, não é improvável? Eu não sei o que era, mas é improvável. Mas a frase completa me marcou. A frase completa foi incrível. A frase completa dessa criatura foi assim, olha, meu amigo, você acha que está falando com quem? Isso é inconstitucional. E só os berros na loja. Eu vou entrar com mandado de segurança contra a Fast Shop, com base no Código de Defesa do Consumidor, eu fecho essa merda, hein?